Vamos ser amigos, vamos falar, vamos ouvir, vamos cantar. Vamos ser amigos, vamos falar, vamos ouvir, vamos cantar. Em cada encontro que participarmos, o nosso amor se fortalecerá. Nossa amizade e alegria de viver em nossos rostos se perceberá. Nossa amizade e alegria de viver em nossos rostos se perceberá. Vamos ser amigos, vamos falar, vamos ouvir, vamos cantar. Vamos ser amigos, vamos falar, vamos ouvir, vamos cantar. Olá, irmãos e irmãs da Arquidiocese de Maringá. Uma saudação especial a Dom Severino, um amigo já de longa data, e a todos e todas que porventura vierem a assistir esta mensagem que aqui estaremos apresentando. Eu sou Celso Carias, sou teólogo, trabalho na PUC Rio, moro em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, assessor da Ampliada Nacional das SEBs e do setor SEBs da Comissão Episcopal para o Laicato da CNBB. Então é com muita alegria, com muita esperança, com muita expectativa que faço esse momento e partilho esse momento, porque estaremos apresentando o sínodo sobre a sinodalidade. Caminhar juntos. Sabemos já, provavelmente, o significado desta palavra, mas como o Papa Francisco nos indicou, saber o significado da palavra não é tão difícil. A grande questão, o grande desafio será, ao longo dos próximos anos, colocar em prática o verdadeiro significado desse caminhar juntos, dessa experiência de comunhão, participação e missão. Este é o lema do Sínodo. Portanto, vamos caminhar juntos. Vamos estar trilhando este caminho que tudo indica será um caminho promissor para a nossa igreja. Antes de começarmos a propriamente fazer algumas indicações em torno do processo sinodal, gostaria aqui de fazer uma oração inicial que o próprio processo sinodal nos propõe, né, que se chama, vou dizer o nome em latim e depois a tradução, né, oração para o sínodo, ad sumus sancti spiritus, que quer dizer estamos diante de ti, Espírito Santo. É uma oração muito antiga, né, que tem sido praticamente rezada, feita a memória, né, há muito tempo, em todo o processo sinodal, em concílios, né, e colocando-nos, portanto, nas mãos de Deus, sob a ação do Santo Espírito, vamos apresentar todo o nosso desejo de que este caminho seja um caminho de fato feito em comunhão com o Espírito Santo. Estamos diante de ti, Espírito Santo, enquanto nos reunimos em seu nome, contigo apenas para nos guiar. Sinta-se à vontade em nossos corações. Ensine-nos o caminho que devemos seguir e como devemos segui-lo. Somos fracos e pecadores. Não vamos promover a desordem. Não deixe que a ignorância nos leve ao caminho errado, nem a parcialidade influencie nossas ações. Vamos encontrar em Ti a nossa unidade, para que possamos caminhar juntos para a vida eterna e não nos desviarmos do caminho da verdade e do que é justo. Tudo isso te pedimos, que estás a trabalhar em todos os lugares e tempos, na comunhão do Pai e do Filho, para todo o sempre. Amém. Irmãos e irmãs, o Papa Francisco
praticamente, desde o início do seu pontificado, se colocou em perspectiva sinodal. Embora isso não seja dito explicitamente, mas basta analisar a sua trajetória nesses 8 anos, que verificaremos com facilidade. Quando iniciou o seu pontificado, convocou alguns cardeais, uma comissão que junto com ele, iria avaliar o processo de reforma da Cúria e de outros elementos que certamente, né, devem conversar bastante. Hoje, essa comissão inicial era com 8 cardeais, hoje estão com 6 mais o Papa. Né? Então o Papa, desde o começo, tem feito isso. Já na convocação de sínodos anteriores, no sínodo da juventude, no sínodo sobre a família e principalmente no sínodo sobre a Amazônia, esse processo de participação efetiva de todo o povo de Deus estava presente. Mas agora o Papa nos convida a fazer uma reflexão, um discernimento, palavra tão cara, tão dita por ele com carinho, né? Discernir é avaliar num sentido amplo, levando em consideração todos os aspectos que perpassam a vida humana, a vida da sociedade e, é claro, a vida da Igreja. E assim, ele já ao final do sínodo da Amazônia indicou que convocaria o sínodo sobre a sinodalidade, o sínodo que vai nos colocar no caminho mais próximo daquilo que foi o desejo dos padres sinodais. Padres sinodais que participaram do Concílio Vaticano II, por exemplo. Né? Os padres conciliares que participaram do Concílio Vaticano II e, sobretudo no documento Lumen Gentium, Luz dos Povos, indicaram este caminho. Trata-se de aprofundar o caminho sinodal proposto pelo Vaticano II. No fundo, o Papa não está pedindo muita coisa nova, não. O Papa está querendo nos recolocar num caminho que, desde o início, quando os primeiros seguidores e seguidoras de Jesus se colocaram na trajetória de fazer sinais, ser luz, fermento no meio do mundo. É sempre bom recordar que o primeiro nome do cristianismo, isso está em Atos dos Apóstolos, né, no livro dos Atos dos Apóstolos, foi justamente o caminho. Iam, pois, pelo caminho. Então, o caminho era o nome que eles davam a si mesmo. O mesmo livro, Atos dos Apóstolos, digamos que é o primeiro livro de história da fé cristã, vai dizer que foi na cidade de Antioquia que pela primeira vez os seguidores do caminho foram chamados de cristãos, porque eles seguiam a Jesus Cristo, o ungido, Cristo, o ungido, o escolhido, o Messias. A palavra grega que traduzia a palavra Messiá em hebraico. Então não estaremos, digamos assim, para usar um jargão bem popular, inventando a roda, mas aprofundando um caminho que, embora a Igreja nunca tenha deixado de lado, em alguns momentos este caminho ficou muito fraquinho, né? Ficou nas mãos de alguns. Né? Direi com todas as letras, porque estarei simplesmente repetindo o que o Papa Francisco tem dito com frequência, né? Que é preciso ter cuidado com o clericalismo. Ele chega a dizer que o clericalismo é um câncer na Igreja. Ou seja, uma Igreja que centraliza as decisões nas mãos do clero. É evidente que o Papa não está fazendo uma oposição entre clero e leigos, até porque existem leigos clericais também, né? Clericalistas, melhor dizendo, né? Mas é quando o que ele chama de autorreferencialidade, né, suplanta, vai além
de uma comunidade de irmãos e irmãs, onde certamente, por legado de Cristo, existem aqueles que governam. Existe uma hierarquia, que significa, em grego, governo santo. Hierarquia significa governo santo. Então a convocação do sínodo não é para aprofundar essa oposição. Ao contrário, é para que construamos uma igreja de irmãos e irmãs. Então para o sínodo, nós temos alguns documentos chaves, a começar por um discurso que o Papa Francisco fez por volta da comemoração do 50º da instituição do Sínodo dos Bispos, justamente 50 anos que fazia após o Vaticano II. E isso foi em 17 de outubro de 2015, uma carta, um discurso que o Papa escreveu, e um discurso curto, 5 páginas, mas que ali está o eixo fundamental que é repetido de maneira mais completa, de maneira a apontar outros tantos aspectos, num estudo feito pela Comissão Teológica Internacional em 2018. Então, este é um documento de mais fôlego, né, mas que merece também ser lido, ser aprofundado. E, finalmente, mais recentemente, já na convocação oficial do Sínodo, nós temos o documento preparatório, para que dá uma orientação geral, um documento já não tão curto quanto a carta, mas também não tão longo, né, apenas para a minha cópia que eu tenho, 18 páginas, mas simplesmente uma obra-prima esse documento. Desculpem, mas eu estou muito entusiasmado com o Sínodo. Né? Uma obra-prima, o documento sobre a comunhão que orienta, comunhão, participação e missão, documento preparatório que orienta a nossa trajetória em relação ao Sínodo. E, finalmente, o último dos documentos, chamado, como tecnicamente se faz há alguns anos, né, no Vaticano, o Vadimecum, que um grande amigo deu uma sugestão que pode ser chamado também de tutorial, né? Uma espécie de manual do Sínodo, né? Que tecnicamente na tradição é chamada de Vadimecum. Esse também é um documento de mais fôlego, mas que é importante que todos os animadores, coordenadores, presbíteros, né, não vou mencionar os bispos, porque certamente eles lerão, né, devem ter quase que decorado, digamos assim, para que de outubro, que está terminando, estou gravando agora no último dia de outubro, dia 31, né, para que de outubro, o sínodo foi aberto 9 e 10 de outubro, as dioceses, semana seguinte, também fizeram a abertura, tá? De outubro de 2021, e para, não sei se quando este vídeo chegar todos já saberão, talvez sim, que o prazo inicialmente que era previsto para março de 2022 foi estendido até agosto de 2022, que vai ser o processo de escuta. Então, com a extensão do prazo, digamos, o Espírito Santo, né, acabamos de rezar, né, ele nos ajuda, e foi um pedido de muitas dioceses, de muitas conferências, tá, até de organismos continentais, para que esse sínodo pudesse ter de fato um processo de escuta de todo o povo de Deus. Esse conceito-chave do Concílio Vaticano II, somos povo de Deus. No povo de Deus estamos todos contidos por conta do nosso batismo, da nossa identidade fundamental. No interior de todo o povo de Deus, temos as diversas vocações, as diversas missões. Né? Mas, qual é a pretensão deste sínodo? Nós vamos destacar, né, o nosso tempo aqui não nos permite fazer uma longa exposição, apenas alguns pontos que possa nos animar no processo, né? O que
o documento preparatório chama atenção. Eu faria uma síntese muito breve, né, de 3 pontos. 3 pontos que a leitura, claro que uma leitura que pode ser feita em diversas direções, mas que a leitura nos permitiu identificar, né? Primeira coisa, o documento preparatório, tá, nos indica que é preciso caminhar junto, mas em perspectiva contextual, ou seja, não é caminhar juntos de qualquer maneira. É preciso ficar atento e atenta àquilo que está acontecendo. Está acontecendo na sociedade, está acontecendo no mundo, está acontecendo na igreja, né? Por exemplo, não poderemos deixar de mencionar a pandemia, esse pano de fundo, né? Não poderemos deixar de fazer, por exemplo, autocrítica. Sim, a igreja precisa fazer autocrítica e o documento fala disso explicitamente. Não estou fazendo nenhuma interpretação aqui que seja ambígua. Está lá, está no documento, né? Não podemos mais colocar, tá, situações que nos fazem entristecer, né, nos fazem até desanimar debaixo do tapete. É preciso cortar na própria carne, sim, se queremos ser fiéis ao caminho proposto por Jesus, né, que é um caminho sempre, quando realizado na sua verdade, que produz frutos, né, e integrando o conjunto da igreja. O protagonismo não pode ser de apenas um. Então, o documento chama atenção, né, ainda estou no primeiro aspecto, para essa necessidade de oferecer protagonismo, ou seja, de dar importância a todos e todas, né? O documento, inclusive, nos convida a ir ao encontro daqueles que não mais estão participando efetivamente da nossa igreja. Nos convida a uma abertura dialogal com outras igrejas. Nos convida a uma abertura, inclusive, com quem não tem afirmação religiosa. É preciso escutar. Escutar o Espírito é escutá-lo na própria dinâmica do processo criador. Ninguém é dono do Espírito. Espírito Santo é Deus, Trindade Santa. E, portanto, eu não posso arrogar o direito de ser o intérprete único e exclusivo do Espírito. A interpretação daquilo que pode ser a ação do Espírito só se dá em comunidade. E aí vem o segundo aspecto, né? O documento, todos esses documentos que eu citei, mas eu estou fazendo menção sobretudo ao documento preparatório, vai dizer o seguinte: olha, ser sinodal não é uma questão de moda. Eu já tenho ouvido, inclusive, e isso é interessante, né, quando há uma proposta nova, e aí se assume o linguajar, né, as pessoas dizem, não, vamos construir aqui uma proposta sinodal, temos que fazer do jeito sinodal, a sinodalidade, mas isso não necessariamente refletindo um aspecto onde, de fato, se possa perceber, como diz o documento, que a sinodalidade é constitutiva da igreja. Não é um capricho. Não é uma vontade egoísta, já pensou? Uma vontade egoísta de um papa ou de outro, muito menos do Papa Francisco. Tá? A sinodalidade deve ser a forma, o estilo, a estrutura do ser igreja. Há uma citação de São São João Crisóstomo, que vai dizer que sinodalidade e igreja são sinônimos, né? Compõem o mesmo processo, né? Portanto, é esse um dado
que a gente precisa levar em consideração. É constitutivo da igreja. É constitutivo da igreja. Então, não dá para fazer do processo sinodal apenas um processo formal. O Papa pediu e agora vamos fazer. Né? Se possível, e rezamos para que assim aconteça, precisaremos inclusive nos converter, uma conversão pastoral. O terceiro aspecto foi um pouco dito já no primeiro, mas aqui eu vou restringir mais a nossa dinâmica interna, né, de incluir toda a comunidade como portadora de credibilidade. O processo de escuta não é apenas um ato, né, de valorização dos que pertencem às comunidades, estamos aqui para escutar vocês. Mas a escuta deve ser recebida como a voz do Espírito também, dar credibilidade às comunidades. Se usa um termo em latim, incredentum, né? Ao se comunicar, ao fazer a experiência de fé, também de alguma forma se expressa o crer, né? O crer. Né? Então esse terceiro aspecto, ele complementa o primeiro, mas ele é um pouquinho diferente. O primeiro, caminhar juntos, que abre a toda a sociedade, mas este segundo, esse terceiro, segundo eu mencionei ainda há pouco, esse terceiro, ele está dizendo assim, olha, creiamos de fato que o Espírito estará de alguma maneira se comunicando na fase de escuta. Né? E aí, né, precisaremos, já estou caminhando para a conclusão, né, precisaremos também, conforme o Vadimeco nos indica, ter atenção a alguns elementos, né, que configuram a nossa atitude no processo sinodal. Né? Vou mencionar aqui explicitamente, sem me alongar por demais em cada um deles. Né? Tá no ponto 2.3 do Vadimecum, que diz atitudes para participar do processo sinodal. Ser sinodal requer tempo para partilha. Devemos priorizar, gente. Mas temos muita coisa a fazer. Sim, é verdade. É verdade. E com a pandemia as coisas complicaram um pouquinho mais. Tá? Mas se trata de uma prioridade que pode, no futuro, produzir muito fruto. Então, algumas coisas talvez teremos até que diminuir o ritmo para aumentar o ritmo do processo sinodal. A humildade, segundo o tópico, de escutar, deve corresponder à coragem de falar. Alguns que talvez estejam um pouco alijados devem falar, sem medo. Estamos garantidos pela autoridade da igreja. E quem disser que não, que nós recorramos aos documentos. Né? E dialogar também numa perspectiva que nos conduza à novidade, gente. Não teria sentido fazer sínodo para apenas reproduzir mais do mesmo. Se o Papa convoca um sínodo sobre a sinodalidade, é porque é preciso dar um passo. Tá? E este passo pode exigir conversão à mudança. É um outro aspecto. Tá? Esse passo, tá, ele é um exercício coletivo de discernimento. Esse passo, ele pode produzir sinais, né? Sinais de uma igreja que escuta e caminha. Imaginem, depois que o processo sinodal chegar ao seu ápice, e outra palavra-chave é processo, não significa que em outubro de 2023, quando finalmente o sínodo fechará em Roma, e
Possivelmente o Papa produzirá um documento, tem um documento produzido pelo próprio Sínodo e tem sido já tradicional, nesses 50 e poucos anos, que o próprio Papa produza um documento. Tá? Então, após isso, não significa que o processo está terminado. Nós precisaremos aprofundar as decisões do Sínodo, né? E deixar para trás preconceitos e estereótipos. Estou lendo aqui, não estou falando de cabeça. Dou uma olhadinha aqui embaixo, aqui a frase, e é isso que está escrito. Tá? Deixar para trás preconceitos e estereótipos. Veja o próximo item, que eu já mencionei. Vencer o flagelo do clericalismo. Tenho visto que alguns já estão querendo dar uma interpretação ao Sínodo que me parece que foge dessas recomendações, né? Então precisamos estar atentos. Precisamos, é verdade também, chama atenção aqui o Vadimecum, né, derrotar ideologias. Não estaremos aqui, né, por exemplo, defendendo a ideologia A ou B, né? Estaremos buscando aprofundar a ação do Espírito para este novo momento, para sair desta crise epocal, esta crise civilizatória, que, é claro, a própria Igreja recebe o impacto dessa crise. O medo, né, de que o novo, né, possa produzir coisas que, por acaso, contradigam a ação tradicional da Igreja, o conteúdo tradicional, magisterial, né, o conteúdo bíblico, né, o conteúdo dos ensinamentos. Né. Ao longo de toda a história da Igreja, a Igreja sempre caminhou um passo à frente quando foi capaz de dialogar com a realidade cultural onde ela estava inserida. Né. Assim sendo, irmãos e irmãs, que possamos, atentos e atentas aos sinais dos tempos, como nos indicou São João 23, o Papa que convocou o Concílio Vaticano II. Que sejamos capazes de escutar esses sinais, que todos e todas se integrem, que o clero, na sua dimensão presbiterial, na missão que os episcopos têm, que o próprio bispo de Roma tem, que todos os batizados, que como leigos e leigas nós temos, quem vos fala é leigo. Mas queremos nos sentir parte integrante. Se esse processo sinodal garantir isso, com certeza, teremos um grande sinal epocal, ou seja, que sinalizará para todo mundo que a Igreja Católica Apostólica Romana estará junto na construção dessa nova sociedade que surgirá após essa crise civilizatória que estamos vivendo. Nós estamos no ápice dessa crise. E o Sínodo é para isso. É para que a voz da Igreja, de forma poliédrica, como gosta de falar o Papa Francisco, ou seja, nas diversas faces e rostos que o mundo nos oferece, construir a dignidade fundamental de toda pessoa humana, que seja possibilitado essa dignidade e que a Igreja seja sinal, luz, fermento no meio da massa, no meio do mundo, daquele reino que Jesus nos apresentou como a grande missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.